E como as crianças são afetadas pelo novo coronavírus? Essa pergunta é muito comum e deixa os pais preocupados. O que se sabe é que elas podem transmitir a doença sem apresentar nenhum sintoma. A gente recebe aqui o médico Ivan Savioli Ferraz. Doutor, é bom a gente explicar, né? Elas podem ser assintomáticas, mas as crianças também são afetadas pelo novo coronavírus, né? Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, muitas coisas dessa nova doença nós estamos aprendendo com ela andando, né? Mas na semana passada houve a publicação de um artigo de um estudo chinês, que talvez hoje seja a nação com mais experiência no tratamento da Covid-19. E nessa publicação, ela trazia o relato de mais de 2.000 casos que ocorreram de Covid-19 em crianças e adolescentes chineses. E o que se pôde perceber do comportamento da Covid-19 entre crianças e adolescentes, repito, em mais de 2.000 casos, é que mais de 90% deles foram casos ou assintomáticos, ou leves, ou moderados. Os casos considerados graves nessa faixa etária foram muito poucos. E apenas uma morte foi relatada de um menino de 14 anos de idade, em que o artigo não traz se esse menino tinha alguma doença subjacente ou não. Então, parece que as crianças podem sim, quer dizer, parece não, elas são acometidas pela Covid-19, mas de uma forma geralmente mais branda e muitas vezes até mesmo sem sintomas. A Cida, do centro aqui de Ribeirão Preto, diz que ela tem uma filha com anemia falciforme, que inclusive faz uso aí de medicamento. Ela pertence ao grupo de risco? Em princípio, o grupo de risco para a Covid-19 basicamente os pacientes diabéticos, aqueles com doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares e os idosos. Em princípio, as doenças hematológicas, elas não foram elencadas, não foram citadas como um grupo de risco. Agora, é importante que qualquer pessoa e também a hipertensão, que eu havia esquecido de falar. É importante que qualquer paciente com doença crônica tenha um pouco mais de cuidado em relação ao contato com pessoas com sintomas respiratórios, com tosse, com febre, né? Mas, em princípio, as doenças hematológicas não se constituem como um fator de risco. Mas, repito, qualquer pessoa com doença crônica é bom que evite contato com pessoas potencialmente doentes, seja do Covid ou com outras doenças respiratórias. Doutor, estão chegando várias perguntas aqui, vamos pedir para o senhor ser mais objetivo, a gente tentar atender todo mundo. O Nilson de Morro Agudo, ele pergunta, a criança pode ter o coronavírus sem nenhum sintoma realmente ou alguma coisa ela vai ter? Não. Como eu já falei, a maioria delas vão ter o Covid, a doença causada pelo coronavírus, assintomático com sintomas muito leves, às vezes só uma obstrução nasal. A Luciana Roberta, do Eugênio Lopes, aqui em Ribeirão Preto, diz que tem que ir no mercado e, a princípio, tem que levar o filho de 1 ano. Acho que ela não tem com quem deixar. Está correndo risco de levar a criança? Sim, veja. Se ela não tem mesmo com quem deixar, é óbvio que a partir do momento que você deixa a sua casa, você pode estar em contato com uma pessoa com coronavírus. Sim, existe o risco, né? É impossível falar que essa criança e mesmo a mãe não vão estar em risco. Mas ela pode tomar alguns cuidados, né? Manter a distância, evitar aglomerações. A Érica é de Franca, do Jardim Noêmia, diz que a filha dela tem 2 anos, teve uma pneumonia grave em maio do ano passado, precisou até tirar parte do pulmão. Ela está no grupo de risco? É um risco para essa criança? Em princípio, não. Eu não sei exatamente por que ela teve que tirar uma parte do pulmão, mas, em princípio, as crianças não fazem parte do grupo de risco. Mas, de novo, isso não quer dizer que nós vamos baixar a guarda. Todos têm que estar cientes do seu papel em evitar a disseminação desse vírus. A Maria Emília, do bairro Dutra, aqui em Ribeirão Preto, diz que a filha está com dores na garganta e também dor nas costas. Não teve febre, mas tem asma controlada. É sintoma do coronavírus, deve levar no médico, o que ela faz? Veja, de novo, em princípio, lógico que qualquer sintoma respiratório hoje pode ser secundário ao coronavírus, mas existe uma definição de caso. E na definição de caso, em geral, a Covid-19 cursa com febre. Já existem casos relatados sem febre também, mas o mais comum é que a pessoa tenha febre, né? Então, é importante, de novo, né, que essa pessoa
se possível, não saia de casa e que evite o contato com pessoas com sintomas respiratórios. A Tabata é do Monte Alegre, aqui em Ribeirão Preto, e pergunta: a mãe que está amamentando precisa tomar quais cuidados caso ela esteja com a Covid-19? Excelente pergunta. Ela deve tomar os mesmos cuidados que qualquer outro paciente tenha, principalmente no uso de máscara. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda, diante dos conhecimentos que se tem até agora em relação à doença, não recomenda que se pare o aleitamento materno em mães que tenham sintomas respiratórios. Então, essa mãe deve usar máscara, higienizar a sua mão e tentar, na medida do possível, evitar o contato com essa criança, exceto, logicamente, nos momentos de amamentar. A Ana do Jardim Nova Aliança, aqui em Ribeirão Preto, pergunta se as crianças com problemas respiratórios, elas podem sofrer mais com o coronavírus. Essa é uma pergunta ainda muito difícil de ser respondida, mas em princípio, né, de novo, eu vou repetir, acho que é a terceira vez, né, as crianças não fazem parte do grupo de risco, mas pacientes com doenças crônicas de qualquer idade devem tomar um pouco mais de cuidado e evitar, se possível, o contato com pessoas com sintomas respiratórios e evitar, na medida do possível, sair de casa. E é sempre bom agora orientar, né, doutor? Não pode levar criança, tem muita gente perguntando isso para ver avô, avó, não pode, né? Não é orientado agora. Não. Veja, de novo, eu acho que eu vou aproveitar, né, repetindo o que o Ministério da Saúde tem falado, é que se você não tem sintomas graves e, principalmente, se você não tem falta de ar, em princípio, você não precisa, não deve procurar as unidades de saúde. Você só deve procurar a unidade de saúde se você tiver ou sintomas que se prolonguem muito, aí por 4, 5 dias, ou se a falta de ar, né, a dispneia se instalar. Esses casos, sim, devem procurar aí o atendimento médico. A Gabriela de Serrana diz que tem um filho de 1 ano e 9 meses, ele está com muita tosse, coriza, dificuldade até de respirar na hora de dormir. Ela diz que já levou no médico, tomou antibiótico, mas ela continua preocupada porque alguns dos sintomas ainda não foram embora. Veja, de novo, é um pouco difícil de eu falar, mas se ela já procurou um médico, eu acho que esse médico já avaliou o risco. Mas se por um acaso essa falta de ar continuar, né, apesar, pelo que eu entendi, parece que a criança não tem febre, ela deve procurar um médico, mas sem pânico. A Luísa do Jardim Macedo, em Ribeirão Preto, pergunta se criança com baixa imunidade pode pegar coronavírus mais facilmente. Sim, de novo, né, sim, qualquer pessoa com baixa de imunidade pode adquirir qualquer infecção mais facilmente, né? Agora, de novo, as pessoas com imunidade baixa, elas têm que tomar cuidado e de preferência, evitar sair de casa para minimizar o risco de contrair o coronavírus. A Márcia de Araraquara faz um questionamento bem interessante. As crianças, principalmente os bebês, precisam seguir o calendário vacinal e o acompanhamento médico. Ela deve seguir normalmente essa rotina ou, por enquanto, ela vai conversando com o médico, por enquanto? E aí, doutor? Bom, são duas questões. Vacina. De novo, a Sociedade Brasileira de Pediatria pede que o calendário vacinal continue sendo atualizado, que se evitue aglomerações, mas que não se pare de dar vacina nas crianças, porque nós temos que lembrar que agora nós estamos entrando na estação da gripe, né? Em relação ao atendimento de rotina, em princípio, esse não deveria ser interrompido, mas as autoridades de saúde, de forma correta, têm pedido que as consultas de rotina sejam reagendadas para um momento mais oportuno. Então, se a criança estiver bem, ela tiver oportunidade de contato com o seu pediatra e puder evitar ir ao consultório nesses próximos dias, nessas próximas semanas, seria melhor. Doutor Ivan Savioli Ferraz, médico aqui em Ribeirão Preto, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, ter disposto do seu tempo para ajudar nesses esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde, peço às pessoas que só saiam de casa se for extremamente necessário. Muito obrigado.